Graça e paz, amados. Nesse vídeo nós vamos abordar sobre a carta de Paulo à comunidade de cristãos na cidade de Colossenses. Nessa carta que existe no Novo Testamento, qual o problema que existia naquela comunidade, na igreja ali no primeiro século. E através desse vídeo nós vamos aprender como ler a palavra de Deus, né? Tirando o misticismo, tirando algumas crenças que existem no meio evangélico, de alguns comportamentos de pessoas em relação à palavra de Deus, de ler alguns versículos e interpretar erroneamente. Então, através desse vídeo, você vai aprender de fato como ler a Bíblia e entender o real sentido dela da forma mais simples e da forma certa. Eu sou o presbítero Naftali, acadêmico na Faculdade de Teologia Unicesumar, e o versículo que nós vamos estar lendo aqui para desvendar, para dar uma pincelada sobre esta carta e conhecermos a igreja de Colossenses, se encontra no capítulo 2 da carta aos Colossenses, no versículo 6 e 7, onde diz assim: Ora, como recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ações de graças. Vamos pressupor que você que está lendo a palavra de Deus, ou você que vai ler a palavra de Deus, tenha um conhecimento limpo e claro da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo. Então você vai fazer algumas deduções aqui em cima, verdadeiras, mas conhecer o sentido real do problema ali da igreja de Colossenses, que se encontrava na Ásia, você não vai conseguir. Você vai começar a ir além do seu limite, você vai começar a inventar, porque é uma problemática de uma situação onde você não estava lá. É uma problemática de uma situação onde você não tem conhecimento. Então é necessário se ler a carta aos Colossenses, nessa carta de Paulo. Ela é composta apenas por 4 capítulos, ela é bem curta, então muito fácil de conhecer ela e desvendar essa mensagem de Paulo, que muito provavelmente tem ensinamento para os nossos dias e com certeza para os tempos vindouros. Então, diante desses 2 versículos, eu posso fazer uma aplicação, né? Eu posso fazer uma dedução, mas conhecer o sentido real da mensagem de Paulo, porque ele fala dessa forma, jamais eu vou conhecer. Então, para que nós venhamos entender esses 2 versículos de fato, nós precisamos ler toda a carta. E talvez você diga, mas, meu Deus, que coisa chata. Mas é dessa forma que uma pessoa normal se comporta diante de uma mensagem. Nesses tempos contemporâneos que nós estamos vivendo, né, nesse século, com o advento do WhatsApp, como nós se comportamos diante das mensagens? Né? As mensagens que vai a todo instante, vai e vem. Nós mandamos cartas, nós mandamos mensagens de um para o outro. E como nós se comportamos diante de uma mensagem quando chega até nós? Nós lemos do início ao fim e entendemos a mensagem que nos foi enviada, se existe problema naquele lugar, se a pessoa que me enviou uma mensagem apenas está conversando. Jamais você vai receber uma mensagem no seu WhatsApp de um parente seu ou do seu patrão, seja lá de quem for, e você vai ler um pedacinho ali no meio e fazer a aplicação, né? Fazer a sua própria dedução do que a pessoa falou. Isso é coisa de doido, ninguém faz isso. Você também não vai ler somente o final ou somente o início. Porque vai que a pessoa está falando de coisas boas no início, mas no final ela apresenta um problema que ela está passando. Ou vai que no início ela está falando de um problema e no final ela diz que aquele problema foi resolvido. Se você ler só o início ou só o meio, você não vai entender nada. Você vai sair com as suas conclusões, dizendo, fulano está passando por um problema. Mas ele falou que foi resolvido. Então, muitos cristãos estão se comportando diante da palavra de Deus de uma forma louca. Eles abrem um versículo, leem um versículo e fazem as suas aplicações sem entender o sentido, sem entender a real mensagem que tem em cima daquilo que foi escrito, né? Aquilo que está escrito no livro sagrado. Antes de nós desvendarmos aqui o significado desses 2 versículos, nós temos que fazer algumas perguntas, né? Que muito provavelmente você já sabe a resposta de algumas. Né? Quem escreveu esta carta? Muitas pessoas já sabem, né? Porque aqui é uma carta paulina. Paulo escreveu muitas cartas no Novo Testamento a muitas igrejas. E logo no versículo 1 da carta já coloca Paulo como autor. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Né? Então aqui no versículo 1 já mostra a autoria. Ao lermos essa carta, tomamos ciência de que Paulo não conhecia essa comunidade. Muito provavelmente ela surgiu, né, de uma pessoa que creu na palavra de Deus, muito provavelmente talvez Epáfras, ou eu não posso dizer precisamente quem foi essa pessoa, mas alguém ouviu, né, alguém conheceu a Paulo nas suas viagens missionárias e ele foi para essa cidade de Colossenses e lá ele conseguiu dar frutos, né? Olha a importância de você ser um cristão de verdade. Então, essa comunidade de cristãos
na cidade de Colossenses é fruto, né, das viagens missionárias de Paulo. Então Paulo está enviando essa carta para a igreja de Colossenses, mas ele não tem ciência, ele não conhece o povo pessoalmente, mas ele só tem conhecimento dos problemas da igreja de Colossenses porque um homem chamado Epáfras, né, que também está escrito nessa carta, ele traz Paulo ciência dos problemas locais daquela igreja. Então Paulo enviava uma carta, né, instruindo aquela igreja. Olha a importância do papel do apostolado, né? Paulo, para quem não sabe, Paulo estava preso em Roma quando ele escreveu essa carta à igreja de Colossenses. Então aqui nós já respondemos duas coisas, né? Quem escreveu, de onde escreveu. Paulo estava preso e essa carta só conseguia chegar à igreja de Colossenses, né, essa comunidade na cidade de Colossenses, por intermédio de Epáfras, né, que trazia as notícias, mas essa carta vai retornar pelo um homem chamado Tíquico, né, que se encontra aqui no versículo 7 do capítulo 4 da carta. Tíquico e Onésimo vão ser enviados junto com essa carta como um reforço. Paulo não somente manda essa carta como instruções, mas manda duas pessoas e recomendações ali no capítulo 4, de pessoas que a igreja pode receber, que eles vão com um ensinamento verdadeiro, sem nenhuma heresia. O que é heresia? Um desvio da verdade, sabe? Tem pessoas que, eu creio em Jesus Cristo, mas ela tem que aplicar algumas coisinhas a mais. Então aqui outra observação que nós devemos fazer: quem escreveu, de onde escreveu e quando escreveu. Essa carta foi escrita muito provavelmente ali no ano 64, 60 por ali. E a última observação que nós devemos fazer é por que escreveu. Então existe um porquê de Paulo mandar essa mensagem. Ele fica ciente de alguns problemas que existem, né, na igreja de Colossenses. Então ele escreve essa carta no intuito de desfazer essas heresias que existiam naquele local. Paulo não estava preocupado com as suas prisões, porque ela estava contribuindo para o evangelho, para o convertimento de muitas pessoas, para o fortalecimento da fé das pessoas. Então nós não vemos aqui murmurações do apóstolo Paulo, mas pelo contrário, ele preocupado, ele não estava, as prisões não estavam limitando ele de fazer a vontade de Deus. Então aqui ele escreve essa carta no intuito de desfazer algumas heresias. Quer dizer, na igreja de Colossenses existia um sincretismo. O que é um sincretismo? Uma mistura de ideologias, um pouquinho de filosofia grega, um pouquinho de judaísmo, um pouquinho de lei mosaica, um pouquinho de cristianismo, e tudo isso era perigoso para os cristãos ali no primeiro século. Irmãos, nos tempos que nós estamos vivendo, já existe tanta heresia, né? Tantos desvios da verdade, tanta igreja com doutrinas, distinções diferentes, com mandamentos diferentes. Nos tempos que nós estamos vivendo, com a facilidade da verdade em nossas mãos, já existe tudo isso. Você já imaginou ali no primeiro século? Essas igrejas, elas não tinham a Bíblia em mão. E isso é de se imaginar. Por quê? Porque a carta ainda estava sendo escrita. Essa carta, no meio desses 66 livros, ainda estava sendo escrita. Então a igreja, ela era orientada de forma verbal, apenas através de palavras, de aconselhamento, de forma oral. Olha a dificuldade que a igreja tinha no primeiro século. Então os apóstolos estavam confirmando os ensinamentos no Novo Testamento. Os apóstolos tinham esse papel, né, de firmar o credo da igreja. Quais eram os princípios cristãos? Então, os cristãos ali no primeiro século tinham que ter a fé firmada em sua mente, convicções, para que os falsos ensinos não viessem colocar em dúvida. Hoje nós temos o acesso à palavra de Deus, já tem tanta bagunça, imagine ali no primeiro século. Então, por isso a importância de Paulo escrever a essas igrejas, para orientá-las, para firmar a fé dessa comunidade cristã. Essa carta aos Colossenses também pode ser chamada de carta aos Laodicenses, né? Carta à igreja de Laodiceia, porque aqui no capítulo 4, no versículo 16, Paulo dá uma recomendação. Quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei também que seja lida na igreja dos Laodicenses. Então Paulo recomenda, muito provavelmente porque também havia esses problemas na igreja de Laodiceia. Então, depois de nós termos ciência dessas quatro coisas, né? Quem escreveu, de onde escreveu,
em que ano escreveu e por que escreveu, fica mais fácil de desvendarmos esses dois versículos. Mas ainda falta uma coisa, nós precisamos ler o contexto. E a forma melhor de nós conhecermos o contexto é conhecermos a carta. A carta está dividida em 4 capítulos. Né? O primeiro capítulo, Paulo começa a falar que está ciente de como a igreja está, como eles têm recebido, como ele está feliz pela igreja ter crescido. Tudo que Epáfras havia repassado para ele. Epáfras é um homem que vivia viajando. Eu vejo assim que ele andava nessas 3 cidades da Ásia, ele tinha um cuidado muito especial por ela, por Hierápolis, Laodiceia e Colossenses. Então, Epáfras trazia Paulo ciência, né, conhecimento do que estava acontecendo nesses lugares. Então, Paulo vai dizendo, olha, esse homem é zeloso por vocês, ele tem um cuidado, é um homem de Deus, estamos orando por vocês. Mas Paulo, logo no capítulo 1, já começa a falar da cristologia. O que é a cristologia? O ensinamento, a visão que nós devemos ter sobre a pessoa de Jesus Cristo. Por que Paulo fala isso? Por que Paulo ensina essas coisas? Na verdade, por que Paulo está reforçando essas coisas? Porque lá nos 2 versículos que nós lemos, podemos observar que ele diz, olha, fiquem firmes no que vocês foram ensinados. Então, Paulo não está fazendo nada ao contrário, não está fazendo nada diferente, ele está fortalecendo a cristologia. Então já podemos deduzir uma coisa, se Paulo começa a fortalecer o ensino, a doutrina sobre a pessoa de Cristo, é porque alguma coisa estava desfazendo desse ensinamento. Então no capítulo 1 fala desta forma, de como Paulo tem visto a igreja, tem ficado alegre por elas, fala do ensinamento de Cristo, e logo depois ele fala, olha, se é que vocês estão firmados nisso. Paulo começa a colocar em dúvida se essa comunidade tem ficado firme na fé verdadeira. Paulo fala do seu ministério, quanto ele tem sofrido por isso, e vamos focar no principal, onde chegam os 2 versículos que a gente leu. Ora, como recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele. Ele está dizendo, vocês já confessaram? Vivam nele. Vivam nesses ensinamentos que ele falou. Qual é esses ensinamentos? Olha, algumas coisas que são inegociáveis para os nossos dias, e Paulo estava reforçando para a igreja de Colossenses, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Paulo começa a fortalecer o ensinamento sobre a pessoa de Jesus Cristo. Olha, em Jesus Cristo, os pecados de vocês foram perdoados. Em Jesus Cristo, temos a salvação. Faz afirmações fortes sobre a pessoa de Jesus Cristo, porque só Deus poderia perdoar pecados, só Deus poderia salvar. Em Jesus Cristo nós temos isso. Também fortalece, ele é a imagem do Deus invisível. Querem conhecer a Deus? Olhem para a pessoa de Jesus Cristo. O primogênito de toda a criação. Ele é antes de todas as coisas. Não é que ele foi feito, não é que ele foi o primeiro a ser criado, porque nós vamos ver aqui a pré-existência de Jesus Cristo também dentro desses ensinos de Paulo. Olha, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então, Paulo já começa a fortalecer o ensino de que Cristo é o Criador de todas as coisas. Tudo existe por causa dele. No versículo 17, ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Cristo é o Verbo, é a palavra de Deus. Lá no início, estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Paulo começa a fortalecer a divindade de Jesus Cristo. Lá no versículo de número 9 do capítulo 2, Paulo também deixa claro, logo depois dele dizer, está enraizados, está edificados, confirmem a fé de vocês no que foi ensinado para que sim, vocês venham dar graças a Deus. Tendo os cuidados necessários. Por quê? Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha Paulo fortalecendo o ensino sobre a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, ele seja elevado. Ele está sobre tudo, ele tem todo o poder, a preeminência, a excelência. A mente que existe por trás de toda a criação é a mente de Cristo. Por trás da igreja é a mente de Cristo. Ele é o cabeça do corpo, ele é o cabeça da igreja. Paulo está dizendo, vocês só existem por uma coisa, por causa da mente de Cristo. Mas por que Paulo fala essas coisas? Como eu falei,
Havia um sincretismo dentro da igreja, uma mistura de várias ideologias. Dentro da igreja de Colossenses, nessa comunidade ali na Ásia, havia muitos judeus que se convertiam ao cristianismo. Eles, ao aceitarem o Messias, eles não se despojavam das velhas crenças. E eu acredito que o principal problema da igreja de Colossenses era esses judeus que se convertiam ao cristianismo. Por que eu estou falando isso? Porque a própria carta me dá essa possibilidade, para que eu não venha inventar. Cuidai para que ninguém vos venha enredar com filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não de acordo com Cristo. Então Paulo está pedindo que essa igreja tenha cuidado. Cuidado com quem? Com as pessoas ali no meio cristão que ainda tinham ideias diferentes do cristianismo. Quer dizer, eram pessoas que chegaram diante da verdade, mas não se despojaram de algumas coisas que ficaram para o passado, que se completaram na pessoa de Cristo. E por que eu faço essa afirmação? Porque Paulo fortalece, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E nele estáis aperfeiçoados, o qual é o cabeça de todo o principado, de toda potestade. Paulo fortalece várias vezes a igreja de Colossenses que em Cristo nós estamos aperfeiçoados, a obra foi completa. Nele também estáis circuncidado. Por que ele utiliza desse discurso da circuncisão? Os judeus diziam, olha, te falta uma coisa, para você ter uma aliança com Deus, você precisa circuncidar. Paulo deixa bem claro à igreja de Colossenses, essa carta quando é enviada, para dizer para eles, olha, nele também estáis circuncidados. Não mais pela mão de um homem, mas pela ação divina, né? Por causa de Cristo. Todos nós fomos circuncidados. Não há mais grego nem judeu, não há mais essa distinção entre o circuncidado e o não circuncidado. Porque em Cristo todos nós temos uma aliança com Deus. Mais um pouquinho na frente nós podemos ver também a agenda, a crença, a ideologia judaica entrando no meio do cristianismo. E Paulo adverte o povo. No versículo 16 ele diz, portanto, ninguém vos julgue. Havia muito um julgamento ali, muito provavelmente dentro da igreja de Colossenses, pessoas julgando umas às outras por causa do comer, por causa do beber, por causa dos dias de festas, por causa da lua nova ou por causa dos sábados. Então havia esse sincretismo, essas ideologias, essas crenças de coisas que Paulo declara, eram coisas das sombras do que viria no futuro. Cristo são sombras, quer dizer, coisas que estão no passado, mas agora é Cristo, o corpo é de Cristo. E esses problemas, muito provavelmente nós vivemos nos dias de hoje e vamos viver no futuro. Né? Pessoas perguntam para você, você aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador? A pessoa, sim, mas você guarda o sábado? Mas você participa dessa agenda? Mas você come isso? Então havia muito essa coisa dentro da igreja de Colossenses, muito esse julgamento. Mas tudo isso tem uma aparência, somente uma aparência. Paulo fala, tais coisas têm na verdade alguma aparência de sabedoria, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Então são pessoas que, através do ascetismo, que é o ascetismo por méritos próprios, uma ação humana para tentar agradar a Deus, muito provavelmente para poder serem transformados, ter uma espiritualidade mais elevada do que as outras. Eles se vestiam de uma falsa humildade, eles se vestiam de uma falsa espiritualidade para convencer as pessoas a se comportarem dessa forma. Olha, isso não pode tocar. Olha, isso não pode manusear. Isso você não pode provar. Isso é impuro. Olha, isso aqui já é puro. Olha, você tem que guardar o sábado. Olha, você tem que participar dessas festas, porque senão você está desagradando a Deus. Então eles estavam tirando a suficiência de Cristo e Paulo, logo no capítulo 1, coloca a suficiência de Cristo. Em Cristo temos o perdão dos pecados. Em Cristo vemos a imagem de Deus. Em Cristo somos criados. Em Cristo é o cabeça da igreja. Na igreja de Colossenses tinha as pessoas que se colocavam como árbitros, como se eu tivesse o Espírito Santo e a membresia não tivesse. Como Deus só fala comigo e não fala com você. E quantas igrejas estão se comportando dessa forma? As pessoas não têm discernimento da verdade. É como se alguns têm o Espírito Santo de Deus, outros não têm. Alguns têm que ser guiados pelo outro. O árbitro diz o que é certo
e o que é errado. Ninguém se faça árbitro contra vós, com pretextos de humildade e culto aos anjos, metendo-se em coisas que nunca viu. Quer dizer, um misticismo estava ali dentro daquela igreja. Você já viu aquelas pessoas que querem convencer os outros através de uma espiritualidade? Deus me disse que você faça isso. Deus me disse que você faça aquilo. Você precisa fazer isso. Não, para você fazer qualquer coisa você tem que me pedir, né? O seu líder, eu sou o seu árbitro. Então não existe mais um guiar, mas existe uma imposição. Árbitros, pessoas que querem ser as nossas pernas, nossos braços, nossos olhos, e não deixam nós termos a independência em Cristo. Aqui, encerrando o capítulo 2, nós vemos que isso tem uma aparência, né? Mas são coisas que agradam o homem. Eu faço isso, eu faço aquilo, mas aquilo não ajuda em nada em transformar o homem. São apenas coisas que satisfazem o ego, o homem carnal. Mas a transformação de fato só Cristo pode fazer. No capítulo 3, Paulo diz o que a igreja deve buscar, no que a igreja deve pensar. Tudo que vocês venham fazer, façam para a glória de Deus. É esse o intuito que vocês têm que ter. Paulo diz, mortificai os vossos membros, do velho homem, da velha natureza. É nisso que nós devemos pensar, é isso que nós devemos buscar. E Paulo diz, se despojem da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes, das mentiras, que isso são coisas do velho homem, não é o diabo agindo. Tem pessoas que terceiriza a responsabilidade das suas ações. Tudo que elas fazem de errado, elas dizem, foi o diabo. Mas aqui Paulo está deixando coisas do velho homem, com seus feitos em nossas vidas, da velha natureza. Capítulo 3 ainda, ele diz do que nós devemos se revestir. Como eleitos, como santos. A igreja de Deus é santa, irmãos. Às vezes você desvaloriza tanto a igreja, a comunidade cristã, mas Paulo, quando se direciona à igreja, porque ele escreve essa carta à igreja, no versículo 2 já deixa isso bem claro, aos santos e irmãos fiéis em Jesus Cristo. Paulo direciona essa carta aos santos e fiéis em Jesus Cristo. De que nós devemos nos revestir? Como eleitos. De benignidade, de humildade, da mansidão, da longanimidade, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros. Sobre tudo isto, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Olha o que Paulo pede para que nós venhamos nos revestir. No próprio capítulo 3, ele fala quais são os deveres dos cristãos, né? Da mulher, do jovem, do filho, do pai, do patrão, do empregado. Então ele vai falando quais são os deveres. Eu queria que você lesse em sua casa, do capítulo 3, no versículo 18, capítulo 4, no versículo 1. Eu vou colocar aqui do lado. Olha aqui, vós mulheres, vós maridos, vós filhos, vós pais, vós servos, vós senhores. Essas atividades que nós temos que ter no nosso dia a dia. Não essas coisas que foram mencionadas ali no capítulo 2. E por último, ele dá algumas recomendações. As duas pessoas que foram enviadas ali com essa carta, à igreja de Colossenses, Tíquico e Onésimo. Onésimo, né, é um escravo de Filemon, tem a carta de Paulo a Filemon. E aqui ele vai falando sobre Marcos, sobrinho de Barnabé, Aristarco, que estava com ele na prisão. Ele vai falar de Epáfras, o cuidado que ele tem, vai falar de Demas, de Lucas, o médico. Aqui está recheado de pessoas boas, de boas recomendações do apóstolo Paulo. Agora sim nós podemos entender melhor os dois versículos. Você observou que agora ficou muito mais claro? Quando você olhar aqui, ora, como recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Então esse versículo agora ficou claro. Paulo está falando nessa igreja de Colossenses, como eles foram ensinados, como eles receberam essa fé, como eles creram em Jesus Cristo, né? Esses ensinamentos da cristologia sobre como entendemos a pessoa de Jesus Cristo, assim nós devemos viver nisso, não com outras coisas, não com acréscimos. Paulo diz, vivei nisso, porque essas coisas precisa circuncidar, precisa participar dessa agenda. Olha, não toque nisso, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Nós temos que se comportar dessa forma, uma falsa devoção, uma aparência de sabedoria. Por isso que Paulo fala, olha como ficou mais simples, olha como ficou claro aos nossos olhos.
Porque está enraizados, tirando a planta, ela tira pela sua raiz da terra todo o suprimento necessário. Arraigados, edificados, confirmados na fé, naquilo que a gente aprendeu no capítulo 1. Temos perdão dos pecados nele. Quando alguém vier te ensinando, você precisa fazer isso para que o Senhor perdoe teus pecados. Eu vou subir um monte para orar por você. Eu vou fazer tal sacrifício por você. Faça tanto tempo de jejum para que você seja perdoado por Deus, seja aceito por Deus. Não, você aceita Jesus Cristo e ao confessá-lo como o Senhor da sua vida, Ele te confere o Espírito Santo. E automaticamente você vai andar em uma vida que agrada a Deus. Obviamente as tentações vão vir, mas a nossa luta não vai ser por essas coisinhas simples, mas pela mortificação, como diz aqui no capítulo 3, né, dos nossos membros, da nossa velha natureza. O despojai dessas coisas velhas que tem sobre nós. E nós vamos se preocupar com o revestimento. Então, amado, depois desse vídeo, eu acredito que você vai olhar para as cartas agora de uma forma mais simples, para os versículos de uma forma mais simples. Muito provavelmente você conheceu problemas que existiam nas outras igrejas, que existem muito provavelmente na sua também. Então, o nosso papel agora é se firmarmos na verdade, ensinarmos na verdade e contra-atacar os falsos ensinos. Se você não consegue mudar um lugar que já está blindado com falsos ensinos, procure outro lugar, mas não deixe, não se escandalize, não perca a sua fé. Fique firmado naquele a qual nós cremos, Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Se esse vídeo foi de bênção na sua vida, se inscreve, deixa um gostei, marca o sininho de notificação para estar recebendo os novos vídeos e você vai estar me incentivando a se debruçar, a gastar mais horas estudando a Palavra de Deus para trazer mais vídeos para este canal. Obrigado àqueles que foram bênção na minha vida, que já se inscreveram nesse canal e rumo aos 500 inscritos, se o Senhor nos permitir. Graça e paz e até o próximo vídeo.